dia, professor, colegas de sala. Nosso grupo é composto por 5 pessoas. Eu sou a Vitória e o tema do nosso trabalho é tutela provisória de evidência. A tutela provisória no Código de Processo Civil é uma técnica processual onde o juiz pode antecipar a tutela que de outra maneira só seria concedida no final do processo. Uma coisa que eu gostaria de frisar é a diferença entre tutela provisória e tutela definitiva. A tutela provisória, como eu já disse, ela antecipa a tutela. Já a tutela definitiva é quando o órgão julgador decide a petição pleiteada pelo autor, ou seja, ele decide a questão principal do processo. Na tutela provisória, há 3 características essenciais. A primeira é a sumaridade da cognição, onde o juízo, para ele poder conceder a tutela provisória, ele tem que ter uma cognição superficial ou um juízo de probabilidade. A segunda característica é a precariedade, ou seja, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, de acordo com o artigo 296 do CPC. E a terceira característica é a inépcia tornar-se indiscutível pela coisa julgada. Frisa-se também que frisa-se que para a tutela provisória tem que ter análise da fumaça do bom direito, que significa a existência de probabilidade do direito existir e o perigo da demora, ou seja, a proteção contra o perecimento. Para a tutela provisória, ela se classifica, tem como essa classificação quanto ao seu fundamento, que é a tutela provisória de urgência ou de evidência, quanto à sua natureza, que é antecipada ou cautelar, e quanto ao momento, que é antecedente ou incidental. Nesse trabalho, iremos abordar a tutela provisória de evidência. Bom dia, professor. Bom dia, classe. Eu sou a Ana Cláudia e coube a mim falar de como a doutrina se refere à tutela de evidência. Para Marcos Vinícius Rios Gonçalves, a tutela de evidência pode ser concedida por outros fatores que não a urgência. Dessa forma, se evita o prejuízo que o autor teria com a lentidão do processo, que beneficia somente o réu, Como a Vitória já disse anteriormente, a tutela de evidência ela é sempre em caráter provisório. Dessa forma, ela pode ser pode ser revogada e modificada em qualquer tempo. Ela pode ser solicitada quando a petição inicial já vem com provas suficientes que permitam que nada traga dúvida posterior ao processo. No artigo 311 do CPC diz assim: a tutela de evidência é concedida quando a petição inicial for instruída como prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Quando um dos pedidos do processo é impugnado, é possível que o autor solicite a tutela de evidência do que não foi impugnado, buscando mesmo que o processo caminhe mais rápido, dando esse benefício, A tutela de evidência é uma responsabilidade do autor. Olá pessoal, bom dia. Então a nossa parte agora são os julgados com relação à tutela de evidência. A gente trouxe, nesse caso específico que eu trouxe para vocês, a gente vai dar uma resumida no processo, vai focar na tutela de evidência, que é o que interessa para a gente, e foi um pedido de tutela de evidência que foi indeferido nesse caso. Então esse processo se trata de uma rescisão contratual e também um pedido de reintegração de posse. Então houve um contrato de compra e venda de uma fazenda e depois de que os adquirentes tomaram posse do imóvel, não houve um pagamento. O pagamento foi feito de uma maneira ilegal, vamos dizer assim. Então a dona da fazenda que havia vendido para eles entrou com uma ação na justiça pedindo a rescisão contratual e a reintegração de posse.
E isso aí tudo demorou 8 anos para ela provar que o crédito que eles foi apresentado a ela era um crédito fictício. Então, quando ela conseguiu provar que o crédito era um crédito fictício, foi julgado procedente o pedido de reintegração de posse e a rescisão do contrato. Quando houve esse julgamento procedente, os proprietários, os moradores clandestinos da fazenda entraram com um recurso, entraram com uma apelação. E o que o advogado da dona da fazenda fez? Ele entrou com um pedido de tutela de evidência baseado no artigo 311, no inciso 1º, que se trata de um abuso do direito de defesa e de um manifesto propósito protelatório das partes. Então ele tentou, como ele foi procedente à reintegração de posse e à rescisão do contrato, ele já queria pedir que fosse dado para ele logo o direito, né, com a tutela de evidência, fosse antecipado esse direito, o direito que ele havia ganhado em primeira instância. Só que quando chegou no tribunal, o tribunal julgou improcedente esse pedido de tutela de evidência, com o fundamento de que o recurso que as partes entraram, né, os réus entraram, é um recurso autêntico, legítimo, faz parte do processo, eles têm esse direito, e não foi constatado nenhum abuso do direito de defesa e nem um manifesto propósito protelatório, por isso que foi julgado improcedente esse pedido de tutela de evidência. Ele até entrou com um pedido depois de agravo de instrumento, que também foi julgado improcedente. Dá uma pausa. Então, nesse caso, a gente percebe que essa tutela de evidência, quanto ao momento, se trata de uma tutela de evidência incidental, porque ela ocorreu no meio, durante o processo, e ela teria uma natureza antecipada caso fosse concedida. Então, nesse caso, ele foi indeferido. Esse primeiro julgado que a gente trouxe foi um caso de tutela de evidência que foi indeferido pelo tribunal. Agora a Isabela vai trazer para a gente um caso de tutela de evidência onde ela foi deferida. Bom, pessoal, bom dia. Então, agora eu trago aqui para vocês um julgado em que a tutela de evidência foi deferida. Nesse caso, era uma ação de obrigação de fazer para que fosse cancelada o registro de hipoteca que tinha na matrícula de alguns imóveis. O que aconteceu? A construtora, para poder fazer a construção daqueles imóveis, hipotecou aquele terreno junto ao banco, para poder receber o crédito, certo? Ela terminou a construção, vendeu os imóveis, os compradores dos imóveis terminaram de pagar os imóveis e o registro da hipoteca ainda constava na matrícula. Então, eles entraram com uma ação de obrigação de fazer, com um pedido de tutela de evidência baseado no artigo 311, inciso 2, que eu vou ler para vocês. Então, artigo 311. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando, inciso 2, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Nesse caso, os autores cumpriram todos os requisitos. Eles apresentaram os documentos, provando que eles já tinham completado o pagamento dos imóveis e também de que o pedido deles estava de acordo com a súmula 308 do STJ. Portanto, o pedido da tutela de evidência foi deferido. Então, após o deferimento dessa tutela de evidência, para que o registro da hipoteca fosse já cancelado das matrículas dos imóveis, o banco, que estava como réu, entrou com um agravo de instrumento contra o deferimento da tutela de evidência. Porém, o tribunal manteve, novamente, a tutela de evidência já deferida, uma vez que os requisitos estavam sendo todos cumpridos. Desta forma, a gente consegue observar mais duas características da tutela de evidência nesse caso concreto que a gente trouxe.
O primeiro é que, tanto quanto ao deferimento quanto ao indeferimento da tutela de evidência, o recurso para se atacar essa decisão é o agravo de instrumento. A segunda característica é com relação à taxatividade do artigo 311. O artigo 311, ele traz um rol taxativo de momentos em que a tutela de evidência, de casos, né, em que a tutela de evidência vai poder ser deferida. Olá, professor Diogo, olá, colegas. A minha incumbência aqui é concluir o trabalho de tutela de evidência, um trabalho excepcionalmente e brilhantemente conduzido pelos colegas. E eu inicio com um questionamento. Por que um processo deve tramitar segundo os rigores de todos os procedimentos se já se sabe de antemão que o direito material é devido, né? Então, isso é imprescindível, né? É importante que demonstrar para o juiz que, independente da urgência, que o direito é tão evidente que o caminho do processo ele pode ser encurtado. Ou ainda, né, demonstrar, se for o caso, se a outra parte está protelando, né, ou tomando medidas para retardar. Então, aí cabe a tutela de evidência. Nosso trabalho foi dividido, a Vitória ela fez a parte introdutória, como vocês viram, a Aninha ela ressaltou aí a doutrina, né? E até ela trouxe uma fundamentação do Marcos Vinícius que pode ser concedida por outros fatores que não urgência e se evita assim que o autor tenha prejuízo pela lentidão do processo. Então, a tutela de evidência é caracterizada por situações que autorizam essa concessão, né, para que evite o prejuízo pela lentidão do processo. A Aninha ainda trouxe os requisitos, né, e as hipóteses que eu estou trazendo aqui de uma forma como um mapa mental, né, do que foi apresentado. Desses incisos, eu saliento o 2 e o 3, que podem ser dados por liminar do juiz, né, da tutela de evidência. Aí coube ao Fabiano e à Isabela a trazer os julgados, né? O Fabiano trouxe um julgado que foi indeferido, foi improcedente, né? Julgado pelo tribunal, com fundamento que os recursos dos réus são legítimos e não foi constatado abuso do direito. Bom, lembrando e retornando aqui do inciso 1, é abuso do direito de defesa e manifesto propósito protelatório, né? Então, ninguém adquire direito com a mera conduta desleal do réu. Ou o autor tem direito, ou ele não tem direito, né? Nesse caso, foi dado improcedente, né? Porque os recursos dos réus são legítimos, né? Apesar de uma provável ação, uma conduta, né, desleal do réu, segundo o enunciado aí. A Isabela ela trouxe um julgado deferido, uma ação de obrigação de fazer, né, que foi cancelado o registro de hipoteca. E aí, de acordo com esse julgado em cima do inciso 2, que as alegações de fato puderam ser comprovadas, né, e ainda amparadas numa súmula vinculante, que é a súmula 308. E aí, finalizando, uma jurisprudência temática, né, no tema da improbidade administrativa, é um tema que está em voga nos últimos anos aí no direito, né? Então, a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade. Isso constitui a tutela de evidência. Então, segundo o STJ, é suficiente para o cabimento da medida a demonstração numa cognição sumária
de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou o enriquecimento ilícito, o que ocorreu na espécie. Então, e aqui nós finalizamos o nosso trabalho, agradecendo a todos os colegas, agradecendo pelo tempo, né, e ao professor Diogo pela disposição que ele tem tido aí conosco. Obrigado e até a próxima.